consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E assim, elevados por essa prece, nos unindo num só coração, num só pensamento, nos ligando ao nosso mentor e ao mentor responsável por essas lives da nossa querida Casa Leal, Lar Espírita Amor e Luz, e a todos os seus mentores e trabalhadores. Nos dirigimos a Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, essa irmã tão querida, que humildemente pedimos que nos leve até a presença de seu Filho Jesus, nosso amado Mestre, para que possamos agradecer a Ele por todos os exemplos narrados no Evangelho. A Jesus humildemente pedimos que possamos segurar em suas mãos, para que Ele nos leve até Deus, nosso Pai. E diante de Deus, vamos agradecendo por tudo que somos, por tudo que temos, mas principalmente por mais esta oportunidade que nos dá de estarmos aqui trabalhando a nossa evolução espiritual. A Ti, Pai amado, oferecemos a prece que Jesus nos ensinou quando aqui esteve encarnado entre nós. E assim dizemos: Pai, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Agora sim, uma boa noite a todos. Que a paz e a luz do Mestre Jesus esteja sempre conosco. Agradecendo aqui a oportunidade que nos é dada pelo Lar Espírita Amor e Luz, na pessoa da nossa querida Maria, já agradecendo a ela esta oportunidade, agradecendo também ao companheiro Ricardo, que nos dá todo o apoio, e já agradecendo as pessoas que já estão entrando aí para a nossa pequena palestra, preleção, como assim o preferirem. Já vi aqui a Miriam, a Neuza,
nossa querida companheira, que pelo que um passarinho me contou, logo logo ela estará conosco aqui também, trazendo a sua palavra e a sua música. Elizabeth, Mari, muito obrigado por já estarem conosco. Bom, para quem não sabe, meu nome é Rudney, eu sou trabalhador voluntário da Casa Espírita, Seara Espírita Jardim das Oliveiras, aqui no bairro de Cidade Oceã, na Praia Grande. Também sou trabalhador voluntário da Casa Espírita Renovação, na cidade de Mongaguá. E fazemos parte de um grupo de teatro chamado Grupo de Teatro Elos de Amor, que em breve, se Deus quiser, vocês vão ter notícias nossas aqui. O tema que nos foi sugerido na noite de hoje, a eficácia da prece, o valor da prece, esse tema não poderia ser mais oportuno no momento que nós estamos vivendo, onde nós temos aí o nosso mundo tão conturbado por conta dessa pandemia que nos assola. Como tudo o que nos acontece de bom ou ruim, nós temos que tirar o melhor proveito de tudo e sempre procurar olhar tudo com olhos otimistas. Aí a pergunta que é óbvia, muita gente vai fazer: o que pode se tirar de bom de uma situação dessa, que é essa pandemia danada, né, que está acontecendo aí? A gente pode dizer algumas coisas, né? A união da família. Lembram? Há pouco tempo atrás nós reclamávamos, né, que a família estava se distanciando dentro dos próprios lares, e por conta até do confinamento, essa situação mudou e bastante. Acontecia que dentro do próprio lar as pessoas estavam usando o celular para conversar, e muitas vezes nós recriminamos, né, a utilização do celular e da internet por conta dessa separação. E hoje é uma ferramenta fundamental. Não fosse ela, esta casa não estaria fazendo esse trabalho maravilhoso, né, levando o Evangelho a todos e a todo lugar, como tantas outras casas que também aderiram, se adequaram, na grande verdade, para poder passar as mensagens. A gente percebe também a grande preocupação com o bem-estar do próximo. Nós vimos aí a solidariedade aumentar, né, por força da necessidade, né? A fé em Deus também cresceu, essa fé que nos leva a pensar em dias melhores, a prece como fortalecimento, inclusive da esperança. Então, por isso que eu digo que tem tudo a ver, né? Quantas e quantas pessoas que nós conhecemos, e através dos grupos de WhatsApp e outros contatos, ficam postando: olha, amigo nosso está adoentado, vamos fazer uma corrente de oração, vamos vibrar por ele, pedindo orações, né? As pessoas realmente botando o joelhinho no chão e buscando se ligar, essa ligação a Deus, para a cura e para a melhora. Todas as casas espíritas, acredito eu, sem exceção, que estão trabalhando, e aquelas que não estão trabalhando, os seus trabalhadores do Evangelho no Lar ou nos trabalhos virtuais, vibram pela melhora de todas as criaturas que estão com Covid ou sofrendo de qualquer outro tipo de doença, muito mais fervorosamente, né? As pessoas estão se unindo para essa prece. E essa prece, será que ela é eficaz? Será que realmente funciona? Ora, nós temos aí muitas notícias, né? Que as pessoas que pediram foram atendidas, né? Os anjos passaram, disseram amém e conseguiram atingir o seu objetivo de cura dos entes queridos, dos amigos. Outros, infelizmente,
Não que não alcançaram o que pediram, mas, como eu sempre digo, é Deus no comando. Só Ele sabe das nossas necessidades e daquilo que temos que passar. Esse nosso bate-papo de hoje, ele foi baseado no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Pedir e Obtereis, no seu item 5, cujo título é A Eficácia da Prece. E já começa, nesse item 5, o seguinte enunciado: o que quer que seja que pedirdes na prece, credes que obtereis, e vos será concedido. Isso está em Marcos, capítulo 9, versículo 24. Pronto. Simples assim, né? Muito fácil. Pedir e obtereis. Eu imagino ontem, não sei se foi ontem ou hoje, mas eu imagino que muita gente pediu bastante, né? Eu acredito que tenham feito a seguinte oração: Senhor, que eu seja esse sujeito que não foi receber a mega da virada, porque são 162 milhões e a pessoa não foi lá buscar. Então todo mundo pedindo, né? Rebuscando as gavetas, buscando lá. Se jogou, que fosse ele, né? Estou vendo aqui mais pessoas entrando. Edmar, se eu não ler o nome de todo mundo, me perdoem, é porque eu acabo me perdendo. Estou vendo aqui Célia Cristina da Silva, que por acaso é minha esposa, também está aí. Elânia também, então, boa noite. Solange. Max, meu querido, que eu amo de paixão. Então, como eu estava falando, né? Muita gente ontem, hoje, botou o joelhinho no chão pedindo para achar o bilhete da Mega Sena. Se fosse assim, era muito fácil, né? Mas primeiramente nós vamos entender, para a gente falar da eficácia da prece, a gente tem que entender o que é prece. Então a gente trouxe algumas anotações aqui. Uma delas é do nosso querido Chico, que fala a respeito da prece. Ele diz o seguinte: a prece para o homem deve ser uma fonte de inspiração para o trabalho. Ele deve procurar na oração as forças para agir, porque sem dúvida a fé sem obras, no dizer de Emmanuel, não passa de uma flor artificial sobre a mesa. Então não basta, segundo o nosso querido Chico, você ter fé. Tem que ter obras. Isso me faz lembrar, na casa espírita, quando os assistidos ali vão. Cristiana, boa noite. Alex. Você está ali, as pessoas vão, tomam o passe, assistem a palestra e acabam não absorvendo, né? Mais importante a palestra do que o passe propriamente dito. Então quem tem o dom, né, da vidência, muitas vezes olha para aquele salão repleto e consegue ver o mentor daqueles irmãos que ali se encontram. E é muito estranho você ver os mentores todos de braços cruzados. Porque ele está ali do lado falando assim: olha, eu estou aqui, estamos juntos, mas se você não fizer a tua parte, eu não vou conseguir fazer a minha. Então não adianta, né? Você só ter a fé, só fazer a oração, mas não fazer por merecer o que é necessário, né? No Livro dos Espíritos, nós encontramos nas questões 658 a 666, nós não vamos ler todas, mas algumas nós vamos trabalhar aqui. Isso está no capítulo 2, Lei da Oração. Eu vou ver se eu consigo abaixar o som aqui, porque senão vai nos atrapalhar. Vamos lá, tirar esse som aqui. Pronto. Então, na questão 658, e ela diz assim: agrada a Deus a prece? E os espíritos nos respondem:
A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Ora, então aí já começa, né? A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Assim preferível lhe é a prece do íntimo, a prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creais que o toque a do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato sincero, de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Olha que interessante, não é? Então, não adianta entrar no automático, né? Quando muitas vezes, até tem acho que Amigos da Luz, eles têm um quadro interessante, um esquete interessante. O esquete é uma pequena peça que eles falam, né, da oração. Se eu não me engano, a pessoa está deitada, Pai nosso que está no céu, nem termina, né? Aí, então é aquela coisa automática, né, que só sai dos lábios, não sai do coração. E então ele diz, ela só é agradável a Deus se realmente sai do coração. E o que ele diz aqui, muito interessante, a respeito também do fervor e tudo mais, que mesmo, né, aquele que é orgulhoso, é egoísta, fútil, se a prece dele for sincera e demonstrar humildade e arrependimento, essa prece também é escutada. Ela também tem o efeito que é necessário ser atingido, né? Então, é muito importante isso. Então, todos, sem exceção, podem fazer uma prece sincera e ela será ouvida. Na pergunta seguinte, que é a questão 659, ele diz assim: qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele e pôr-se em comunicação com ele. Isso eu achei assim muito interessante, por quê? Porque normalmente nós colocamos Deus numa distância tão grande da gente, que ele nos parece inatingível. E aqui diz que através da prece, ou seja, que é um ato de adoração, orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele e pôr-se em comunicação com ele. Então ele não está tão distante assim. Até porque nós sabemos, né, que Deus é onipresente, onipotente, onisciente. E ele habita dentro de nós que temos aí uma centelha divina. Denise, Floricela, boa noite. Obrigado por estar com a gente. Denise Massante, não sei se eu conheço, acho que eu conheço. Então, ele coloca aqui, complementando. Há 3 coisas que podemos propor-nos no meio da prece: louvar, pedir e agradecer. E aí a gente tem que fazer um meia-culpa. Por quê? Porque normalmente nós pedimos muito, agradecemos pouco e louvamos menos ainda. Principalmente nesses dias que nós estamos passando, nessas atribulações todas, o que nós mais fazemos é pedir. Pedir pela nossa saúde, pela saúde de todos aqueles que amamos, pela saúde do nosso próximo, por aquele que nós não conhecemos. E muitas vezes recebemos a graça e esquecemos de agradecer. O médico foi maravilhoso. Nos deu um atendimento VIP maravilhoso, ele atendeu. Lógico que isso é super válido. Mas e a Deus? E a Jesus? Nós esquecemos de agradecer.
Estou vendo muito isso. Não estou falando, mas também não estou criticando, né? Só estamos nos colocando. E louvar. E louvar. Ô Senhor, como é bom estar contigo. Muito obrigado por tua presença na minha vida. Obrigado por esta vida que tenho. Obrigado pelo mar que eu vejo todo dia. Obrigado pela minha companheira, pela minha cachorrinha, pelo meu trabalho, pela minha mesa, que graças a Deus não falta nada, graças a Ti, ó Pai. E a gente esquece as coisas mais simples, isso a gente tinha que fazer o dia inteiro. Principalmente diante de tanta coisa que a gente está vendo aí, não é só a pandemia que está matando, nossos irmãos estão passando com fome. E quando a gente tem a oportunidade de levar uma cesta básica, não estou dizendo que eu, né? A casa, eu fui o meio de transporte, a casa, por conta dos assistidos e voluntários, angariou, né? E angaria todo mês mantimentos para a formação da cesta básica, e hoje eu tive a oportunidade de levar. Me deram uma cesta e diz, olha, essa aqui você leva onde você encontrar. E eu encontrei uma pessoa hoje, né? É inenarrável a alegria. É um senhorzinho de 87 anos que carrega latinha, pega latinha na rua para poder sobreviver, porque a aposentadoria dele é ínfima e ainda tem a esposa doente. 87 anos. Quando recebeu aquilo, ele não sabia o que fazer. E o que é mais interessante, no mesmo quintal moram outros 2 senhores, não sei se sozinhos ou não, pelo que eu percebi, parece que sim. E tudo que ele recebe, ele divide com eles. Olha que maravilha, né? O que é a caridade. Denise, boa noite. Boa noite, Fátima. Ricardo, já cumprimentei. Então, nós temos que nos penitenciar muitas vezes, né? Por causa disso mesmo. Pedimos muito, agradecemos pouco, louvamos menos ainda. Na questão 660, Kardec pergunta, a prece torna melhor o homem? Ora, sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro? Vamos desligar aqui para não perturbar. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Evidente que a prece melhora o homem. Porque essa ligação com Deus nos traz esses bons espíritos. É a sintonia dos bons pensamentos, das coisas boas. E quando temos uma sintonia boa, os bons espíritos estão com a gente. Nós estivemos domingo numa reunião de um grupo, o Max sabe, está escutando, ele sabe o que a gente está falando. Nós estávamos comentando a quantidade de notícias negativas que nós temos recebido da mídia inteira, né? Não bastasse isso, um monte de fake news falando um monte de bobagem, que se a gente se ligar a isso, nós estamos perdidos. Tem remédio para isso? Tem a prece. Elevar o pensamento em prece, pedir por esses irmãos todos que eles melhorem essa sintonia, porque é mais fácil falar da quantidade de mortes do que falar da quantidade de curados. E é muito mais fácil você criticar do que levar uma palavra amiga, o consolo. Jesus nos disse um dia, não vos deixarei sós, vos enviarei o Consolador. Está aqui o Espiritismo, nosso Consolador prometido. E muitas vezes nós não nos sintonizamos, e aqui ele diz, através daquele que ora com fervor do fundo do coração, né? Ele se melhora, porque ele adquire confiança. Porque o que é ter fé? Ter fé é confiar
nesse Deus de bondade que nos assiste, nos perdoa a cada dia das nossas faltas, porque Ele sabe os filhos que tem. Ele sabe que somos falhos. Na questão 660A, ele diz assim: como é que certas pessoas que oram muito são, não obstante, de mau caráter, ciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência e até algumas vezes viciosas? E a resposta vem assim: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na extensão da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmas. Olha que puxão de orelha que ele nos dá aqui na questão. Não adianta você fazer preces, né? Ficar orando o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Tá aí uma coisa que eu pouco entendi. Mais uma vez, não é crítica, é uma constatação. Eu acredito que a grande maioria aqui veio da Igreja Católica, né? Eu, pelo menos, fui batizado, crismado. A minha opção pelo Espiritismo foi depois buscando o que eu acredito a grande maioria também foi, respostas. Coisas mais que dizer assim, que me sustentassem, que me esclarecessem, que me completassem. É o termo. E então eu nunca entendi aquelas coisas de novena, de rezar terço, aquela repetição. E muitas vezes eu vi aquilo que a gente falou logo no começo, coisa somente dos lábios, não do coração. Então aquela repetição se torna automática. E é o que a gente vê, e a gente precisa se policiar para tanto, não é? Quando a gente vê, por exemplo, na casa espírita, aquelas pessoas que vão como se fosse uma obrigação, faz ali, faz o passe, faz aquela coisa toda e para por aí. Estou vendo que a Maria está mandando mensagem de áudio, mas eu não tenho como escutar. Depois a gente vê. Qualquer coisa, Maria, escreve aí. Então, como a gente estava falando, então o importante não é orar muito, né? É orar bem. É direcionar as nossas orações e antes de fazê-lo, né, se for um pedido, ver se realmente nós somos merecedores desse pedido. Se o que eu estou pedindo é aquilo que realmente eu preciso. Tem até um texto muito bacana que eu me lembro aqui, eu até trouxe, que diz assim: eu pedi forças a Deus, eu pedi forças e Deus me deu dificuldades para me fazer forte. Eu pedi sabedoria e Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi amor e Deus me deu pessoas com problemas para ajudar. Eu pedi favores e Deus me deu oportunidades. E eu não recebi nada do que eu pedi, mas tive tudo o que eu precisava. Isso é muito sério, né? Pedi um monte de coisa e Deus me deu, e eu que não percebi. É aquela história que eu acredito que vocês conheçam, que a cidade rompeu uma represa e ela estava enchendo, e o Zé, que é um amigo nosso, né? Ele passaram na porta correndo, na porta dele, e disseram: Zé, a água está vindo aí, vai inundar tudo. Vamos embora, vamos sair daqui. Eu falei: não, eu já orei, eu acredito em Jesus, Ele vai me salvar. Aí a água começou a subir, aí ele foi, que era um sobrado, ele foi para o segundo andar. Aí passaram de barco. Zé, vamos embora, Zé. A água está chegando mais forte, vai inundar tudo. E o Zé: não, eu já orei para Jesus e Ele vai vir me salvar. Aí a água subiu um pouquinho mais, aí ele foi para o telhado. Aí passou um helicóptero: Zé, vamos embora, Zé, você vai morrer. Não, já orei para Jesus e Ele vem me salvar. E aí, fatalmente, o Zé morre afogado. E aí, quando ele vai para o plano espiritual,
Jesus vai ao encontro dele, e ele viu Jesus, vai, caramba, Jesus, orei tanto para ti, falei tanto contigo, pedi para me salvar, e olha aí, olha o que aconteceu, eu desencarnei. Aí Jesus disse a ele, né, caramba, Zé, primeiro eu mandei um monte de gente atrás de você, você não quis vir, depois eu mandei um barco, aí por fim mandei um helicóptero e você não veio. Então, o que mostra que quando a gente pede, quando a gente ora, a gente tem que prestar atenção naquilo que nos acontece, porque o que acontece é o que a gente precisa. Temos que valorizar isso, né? Na questão 661 diz assim, poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Ora, Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso, os atos valem mais que as palavras. Isso é outra coisa, né? Ele pode pedir a Deus, é lógico que pode pedir. Só que não adianta só pedir. Você tem que fazer a sua parte. É por isso que na Casa Espírita nós falamos toda hora em reforma íntima, que é a troca dos nossos vícios e defeitos por virtudes. Cansamos de bater nessa tecla. E como eu disse, se nós não fizermos a nossa parte, ninguém vai fazer por nós. Ninguém vai fazer por nós. Nós ficaríamos assim muito, né? Muito preguiçosos. Aí tem aqui, e Emmanuel também tem, depois a gente traz, mas vou pular a questão 662, que eu vou falar dela depois um pouquinho. Na 663, ele podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? As vossas provas estão nas mãos de Deus e algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente. Menos rudes elas vos parecem. Não vamos nem ler tudo aqui, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, não é? Ele diz aí que existem pessoas, né, que contestam o valor da prece, a eficácia da prece, dizendo que ela é desnecessária. Porque já que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, Ele sabe tudo, para quê? É um desperdício de tempo orar, porque Ele sabe das nossas necessidades. Por outro lado, se tudo já está encadeado no universo, né, por leis eternas, os nossos desejos não podem mudar os decretos de Deus. Evidentemente que não. Não é? Mas nós podemos amenizar as nossas faltas. Nós, como espíritas, acreditamos que nós reencarnamos, né, para as nossas expiações e as nossas provas daquilo que fizemos certo ou errado. E essas expiações, elas podem ser mais tranquilas de acordo com as nossas atitudes do hoje, para cobrir as nossas faltas, amenizar, não é? Porque se nós permanecermos no erro, o peso do martelo é maior, né? Sempre vai ser maior. Maria Helena, boa noite. Então é o que ele diz aqui, né? Que Deus sabe discernir o bem do mal. E Ele sabe ver o nosso coração também, se nós estamos fazendo isso. Por isso que Ele fala da prece, que tem que ser sincera, tem que ser do coração, não é da boca para fora. Não é da boca para fora. Ela tem que ser sincera, e aí é o pedir e obtereis. Porque, como eu disse no começo, né? Se fosse fácil assim, eu vou pedir e já tenho aqui. Não, nós temos que ter a nossa parte e saber se aquilo que nós estamos pedindo realmente é o que nós precisamos. Eu falei, inclusive brinquei com o negócio do prêmio da Mega Sena, né? Quantas e quantas vezes a gente não escuta a pessoa dizer, Senhor,
Se eu ganhar na loto, eu não sei porque eu não jogo nada disso, mas vamos dizer qualquer loteria. Se eu ganhar, eu vou ajudar tanta gente. Mentira, não vai ajudar nada. Primeiro você vai resolver a sua vida e a primeira coisa que você faz é sumir do mapa para não ter ninguém batendo na sua porta. E a grande maioria é assim. Então se tem esse pensamento, quer dizer, está falando da boca para fora uma coisa, mas sabe que a atitude e a ação vai ser outra. Então, tem que ser sincero. O Emmanuel, se eu não me engano, o livro é Escravo de Luz. Ele faz algumas coisas aqui que vale a pena a gente comentar. Ele diz aqui: a oração não será um processo de fuga do caminho escuro que nos cabe percorrer, mas constituirá uma abençoada luz em nosso coração, clareando-nos a marcha. Quer dizer, a oração não é um processo para fugir daquilo que nos cabe, mas ela pode ser uma luz, ela constitui uma luz abençoada que nos dá o norte, que ilumina o nosso caminho para que a gente enfrente com serenidade. Diz ainda: não representará uma porta de escape ao sofrimento regenerativo de que ainda carecemos, mas expressará um bordão de arrimo com o auxílio do qual superaremos a ventania da adversidade no rumo da bonança. Ou seja, não é porque você vai orar, você achou aquele escape. A oração ela nos orienta, ela nos ajuda a entender e a ter resignação. Porque o que temos que passar, vamos passar. É essa a razão que a gente está vendo tanta gente desesperada por conta dessa doença. E nós nos esquecemos que a vida não é nossa, a vida é de Deus. Não tem aquela passagem no Evangelho, ele ia aumentar os celeiros, e aí fala: mas você não sabe nem se você vai acordar amanhã, por que esse desespero? E é o que está acontecendo, as pessoas com muito medo dessa doença. É lógico que tem que ter medo, tem que ter respeito, tem que ter cuidado, mas não podemos entrar em pânico, porque seja lá o que for, é vontade de Deus. Não tem como. Existem pessoas que estão aí 15 dias em coma e saem. E voltam a ter a sua vida praticamente normal, estão em recuperação. Como existem outros que ficam doentes de manhã, na hora do almoço já desencarnaram. Como vamos explicar isso? Não tem explicação. É de cada um, né? Não será um privilégio que nos exonere da enfermidade retificadora ambientada em nosso próprio templo orgânico, pela nossa incúria e pela nossa irreflexão no abuso dos bens do mundo. Entretanto, comparecerá por remédio balsamizante e salutar que nos renove as energias em favor de nossa própria cura. Muitas vezes nós pedimos a cura, mas esquecemos que fomos nós os causadores, seja nesta ou em outra encarnação. Eu me lembro de alguns casos assim, né, quando a gente fala em reencarnação, a respeito de como nós somos invigilantes, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo: a pessoa desencarnou por cirrose hepática, porque bebia muito. Vai para o plano espiritual, passa aquela situação toda, aí é orientado, passa por um tratamento longo e é chegada a hora dele reencarnar. Aí quando ele volta, cresce um pouquinho, o pai todo feliz com aquela criança no colo, vai levar para os amigos conhecer, está lá tomando a sua caipirinha, a sua cerveja com a criança no colo. Aí a criança começa a arranhetar, moe a chupetinha na bebida e põe na boca da criança. Essa criança aqui reencarnou porque morreu de cirrose. Olha como nós somos irresponsáveis, né? E depois a gente acha que a oração vai resolver tudo. Não é bem assim. Ela vai nos ajudar, vai nos orientar, vai nos dar o caminho. E é o que a gente sempre tem que pedir nas nossas preces: orientação. O caminho, a inspiração para que possamos trilhar o caminho certo. E toda vez essa inspiração vem, mas a gente é teimoso, não acredita. Diz muito mais coisa aqui, né?
A dor serve-te de divino consolo na perturbação, constituirá a tua bússola. Emmanuel fala muita coisa bonita aqui, mas o nosso tempo também não pode se estender muito. Deixa eu ver, nem sei quanto tempo eu estou aqui. Deixa eu ver. Ah, já estou enrolando vocês faz tempo. Acredito eu que uns 40 minutos. Vou trazer mais alguma coisa aqui. Deixa eu voltar aqui. A questão 662, que eu não comentei, vou comentar alguma coisa aqui agora. Diz assim, tudo isso que nos foi orientado pelos espíritos amigos e Kardec, nos mostra, na verdade, que não basta pedir. Nós temos que saber e entender, como já falei, né, que só receberemos aquilo que precisamos, mas que todos nós temos que fazer a nossa parte. Na questão 662, pergunta alguma coisa assim, podemos orar pelos outros? É claro que sim. Eu acredito que é o que mais nós estamos fazendo, além de orar por nós mesmos, pedir por nós mesmos, fazermos as preces por nós mesmos, nós podemos fazer para os outros, né? Mas desde que essa prece também seja sincera, feita do coração, pois muitas vezes esses outros, para quem nós estamos orando, estão incapacitados, ou estão passando por dificuldades tão grandes que não conseguem sair do problema, estão tão presos. São as tais de síndromes que a gente tá cansado de ver aí, de pânico, depressão, e não conseguem. Nós podemos orar por eles? Evidentemente que sim. Nessas situações, não tem dúvida, porque com certeza os bons espíritos irão lá atuar e os ajudar, tentando quebrar esse clima para que essas pessoas também melhorem. Carmen, boa noite. E vai também depender, né, da situação, que aí é só o Espiritismo que explica a questão da reencarnação, daquilo que tem que passar. E isso aí, como todos os assuntos, acabam criando tantas ramificações que nós precisaríamos de um seminário, não é nem de uma palestra. Seria um seminário para a gente discutir ponto a ponto tudo isso. Agora, essa história também de orar pelos outros, tem algumas passagens muito engraçadas. Eu acredito que já aconteceu com mais pessoas aqui da nossa casa espírita, como também aí do Leal, a casa que o Marx também trabalha e tudo mais. As pessoas que a gente conhece, muitas vezes acontece, seu Rubem, o senhor me faz uma gentileza? Eu falei, pois não. O meu filho vai fazer o exame do Enem, ou vai fazer o vestibular. O senhor poderia orar por ele? Ora, não se nega alimento, não se nega água e não se nega oração a ninguém. Pois não. Posso orar por ele, vou colocar o nome dele também na caixinha de vibrações e tudo mais, tal. Porque ele precisa realmente passar, é o sonho dele ir na faculdade. Tá muito bem. Posso lhe fazer 2 perguntas? Ou mais, ou 3 perguntas? Pode. A senhora está orando por ele? Estou. O senhor sabe que oração de mãe é um negócio poderoso. Eu sei. Ele está orando por ele? Eu acredito que sim. Tá bom. Agora a pergunta mais importante. Ele estudou? Coitadinho, não está tendo tempo porque trabalha. Né? Então, perdão, as pessoas acham que só a oração vai resolver. E porque você é espírita, você vai mandar lá um espírito de um professor para ficar lá do lado dele respondendo as perguntas. Então, olha como muitas pessoas têm a ideia errada, né, do pedir a oração. Quando existem essas situações, que nem eu disse, né, pessoas com síndrome, muito doentes, até desacordadas, totalmente desorientadas, assim como a gente passa na rua e muitas vezes vê um irmão caído, nós podemos orar por aquela criatura? Sim. Vai saber o que aquela criatura fez numa reencarnação passada.
Não seria ele um político que foi corrupto, um grande empresário que não ajudou ninguém, uma pessoa que só maltratou os outros e hoje está passando por uma provação tão grande? Misericórdia, capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Nós podemos orar para aquela... É evidente que sim. Tá certo que é mais fácil criticar, né? Falar mal. Mas nós podemos orar. Pedindo a intercessão dos bons espíritos por todos aqueles que sofrem, aqueles que estão internados. É isso que a gente faz. E é isso que é o que nós devemos fazer sempre. Tem uma passagem no Evangelho, acho que é o item 8, né, que ele fala a respeito de um cidadão que está perdido no deserto, já morrendo de sede, e ele ora, e os bons espíritos o inspira, né? Porque ele tem dois caminhos a seguir, o da direita e o da esquerda, e eles inspiram, olha, vai aqui pela direita. Ele pega e vai, e quando ele sobe no monte, ele avista um oásis, né? Um rio. Então, se ele é uma pessoa que entende, ele vai dizer, obrigado, Senhor, pela intercessão que me deste, a vinda desses bons espíritos que me inspiraram. Mas ele pode ser daquele, falar, mas eu sou o bom, né? Eu sou a última bolacha do pacotinho, tá vendo? Eu sou um cara muito esperto. Eu podia ter ido para lá, mas eu vim para cá porque eu sabia que aqui ia ter o rio que ia me salvar. É o orgulho, né? De não se fazer menor perante os espíritos. Eu sei tudo, não preciso de ninguém, mas na hora que o calo aperta, a primeira coisa que faz é botar o joelhinho no chão, né? Então é essa reflexão que a gente tem que trazer para a noite de hoje. A eficácia da prece depende muito mais de nós do que da espiritualidade. Eles estão aqui para orientar, para mostrar, ajudar. Edileuza, boa noite. E a gente tem que agradecer a eles por isso. Seria muito fácil se eles fizessem pela gente. E o nosso livre-arbítrio? Como é que fica? Como é que fica essa situação? O nosso livre-arbítrio que Deus nos deu justamente para isso, para que a gente possa aprender. Quanto tempo nós vamos demorar? Não sei. Só não podemos perder tempo. Mas eu não sei quanto tempo. Quantas reencarnações serão possíveis? Quantas teremos? Será que a gente vai ter tempo? Hoje uma reencarnação demora muito. Até porque as famílias não querem mais ter filhos, né? É um, quando muito dois. Então está demorando bastante. Por quê? Porque as pessoas não querem. Então a gente não pode perder tempo. Não vamos deixar para a próxima, né? Aquele espírita que diz assim, não faz agora, somos espíritos imortais, na próxima eu resolvo. Tem um palestrante, eu já devo ter falado isso, o Roosevelt, ele diz assim, que a fila está muito grande e a sua senha vai ser um número bem alto. E quando você estiver bem na frente na fila, para você chegar, periga vir um espírito idoso, ter a senha preferencial e passar na sua frente. Então não vamos perder tempo. Para encerrar a nossa conversa de hoje a respeito da eficácia da prece, que eu espero que todos tenham entendido, ou melhor dizendo, que eu tenha me feito entender, né, Rosália? Eu vou ler aqui de Maria Dolores a prece. É bem pequenininho para não tomar o tempo de vocês. E diz assim: a prece onde for, seja onde for, ditada por teus lábios ou pelos meus, é uma prova irretorquível da existência de Deus. E se me surgem embaraços na vereda que transpus, a prece me leva sempre à direção de Jesus. É isso, gente. Eu iniciei o nosso bate-papo de hoje com a oração de São Francisco,
gostaria de me despedir agradecendo a todos vocês pela paciência de terem me ouvido. Eu, todas as manhãs, gravo um poema como forma de levar uma boa mensagem para elevar o pensamento e para nos auxiliar como se fosse uma prece, para que as pessoas, e nós principalmente, porque o nosso ouvido é o que está mais perto da nossa boca, possamos entender e melhorar. Encerro a nossa live de hoje da mesma maneira que começamos. Fiquem com Deus e que, se Ele assim o permitir, estaremos aqui em outras oportunidades. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado, Maria, Miriam, Max, Maria Helena, Carmen, Neuza, meu amor. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Marcelo, meu querido. Magda.